Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan e a pergunta é, ora, por que que muitos desejam o suicídio? Por que muitos desejam a morte? Esse é um assunto extremamente delicado, para ser dito, num vídeo, para ser falado, não tem uma receita propriamente dita do que, por que e por onde as pessoas chegam nesse lugar. Diante de várias pessoas que me procuraram já no consultório, a gente conseguiu ter uma ideia até agora do quanto, de fato, muitas pessoas que sentem esse desejo é uma questão de um vazio. E não quer dizer um vazio de que, de repente, não tenha uma vida importante, uma vida onde, por exemplo, tem um trabalho, ou tem uma escola, ou tem uma relação com uma família, ou com outras pessoas que, de repente, essas pessoas desejam. É um vazio às vezes extremamente inexplicável, Óbvio, que não dá para a gente ficar dizendo para essas pessoas que às vezes estão nesse movimento melancólico, como eu penso muitas das vezes que é assim que os estudiosos chegaram nesse lugar, em dizer para elas, olha, a vida é romântica, olha, a vida é bela. Isso não vai adiantar, O que de repente, essas pessoas, esses indivíduos, essas pessoas importantes estão desejando é de fato um acolhimento. E às vezes esse acolhimento não funciona muito bem diante das pessoas que às vezes até elas entendem que a amam. Mas muitas dessas pessoas não compreendem essa questão desse amor. Mas o que será que isso ocorreu? Será que foi por conta de fato de um trauma que essas pessoas passaram? O que de fato é um trauma também? Acho que é outra coisa que a gente pode estar aqui falando novamente. Eu tenho até um vídeo falando sobre trauma, mas sem problemas para a gente correlacionar em relação a esse assunto tão terrível e delicado que é o suicídio. Mas voltando à pergunta, por quais motivos as pessoas sentem tanta dor na alma ao ponto de não querer mais viver? Bom, vou tentar enumerar algumas coisas aqui, diante das coisas que eu já li até agora, Mas a gente pode pensar a primeira coisa, que talvez a gente pode entender que essas pessoas que chegaram nesse vazio, elas sempre podem perceber que não foi, de fato, existente em determinados grupos. Às vezes até dentro da família dela. Mesmo tendo aquele cuidado especial, mesmo às vezes tendo um pai, tendo uma mãe, tendo um tio, tendo pessoas importantes, referências, mas que não evoluiu diante da alma dessa pessoa, do modo dela se relacionar. Ou seja, talvez algumas palavras, algumas coisas que de fato desembocou um trauma, como por exemplo, sei lá, uma brincadeira, chamar uma pessoa de burra, ou chamar uma pessoa de bicha, alguma coisa assim, de situações de que ela entendeu que ela não estava dentro desse ambiente e que disseram algo para ela que não caiu bem aos seus ouvidos. E isso potencializou ao ponto da pessoa sempre ficar na interrogação e não ter, às vezes, coragem ou oportunidade de perguntar por que as pessoas falaram aquilo para ela. E daí essa pessoa pode até se desenvolver em outra situação, pode se desenvolver na escola, pode se desenvolver com colegas, mas sempre fica naquela interrogação, percebem? Sempre fica naquela situação de que, assim, de fato essas pessoas vão falar alguma outra coisa que eu vou me sentir mal, que eu vou me envergonhar, que eu não vou me encaixar nesse grupo.
Então eu acho que essa é a primeira situação que de repente a gente pode pensar aqui juntos, né? Acho que a outra situação a gente pode entender que pode ser algo que a pessoa não lidou bem, né? Por exemplo, né, com o cabelo, né, com alguma coisa física, né, ou com o nariz, ou com o corpo. A pessoa não lida bem com essa situação, talvez também por ter ouvido situações que deixaram ela também nessa interrogação. E acho que a terceira coisa que eu vou falar é sobre um trecho aqui desse livro, que é a Teoria do Vínculo, do Henrique Pichon Rivière, está ao contrário aí, por isso que eu li. E nesse trecho que eu vou ler aqui, ele tenta explicar um pouco da questão, né, do porquê que as pessoas de repente entram nessa situação do suicídio. Escutem. Geralmente estamos acostumados a relacionar o suicídio com a posição ou situação depressiva. Na realidade, o suicídio está mais vinculado à situação paranoide. Trata-se de um crime interno, quer dizer, da destruição do objeto internalizado. Último recurso que o sujeito emprega quando tenta controlar e aniquilar dentro dele o objeto interno perseguidor, por assim dizer, sem que o sujeito perceba que ele mesmo vai morrer. Na realidade, o suicida não conta com a sua morte, mas sim com a eliminação e a aniquilação do objeto interno perseguidor. Por isso, muitas vezes, ela realiza um ritual particular antes do suicídio. Produz-se uma profunda divisão no eu e um controle, através do ritual que o sujeito emprega para controlar o objeto interno. É um crime com premeditação e perfídia, vergonha, no sentido de que a preparação dura um certo tempo e é perfeitamente localizável. O objeto interno que o sujeito deseja aniquilar dentro dele é um objeto perseguidor. Por isso, o suicídio pode aparecer no momento em que procura resolver a situação depressiva, quer dizer, na entrada ou na saída da doença depressiva. É por isso que o sujeito é relacionado erroneamente à situação depressiva, já que, desse ponto de vista, é fundamentalmente um mecanismo esquizoparanoide. Percebo que esse trecho ele é um tanto quanto esclarecedor, né, para a gente poder falar um pouco mais desse assunto, que eu penso que está muito relacionado à questão da paranoia, né, daquele sujeito de fato perseguidor, daquela perseguição que te deixa extremamente excluído e envergonhado da vida. Por isso que é muito delicado, né, a gente atender às vezes por vídeo, e o que a gente mais propõe e sugere é que as pessoas procurem, né, uma ajuda presencial, ou às vezes um pronto-socorro, ou de fato um psicólogo especializado, ou um psiquiatra, e não tenha vergonha de falar sobre essa paranoia para de fato a tua vida ser poupada. Bom, se gostou desse assunto, por favor, curta aqui a minha página no Facebook, Psicólogo para Todos, no Instagram, Psicólogo Foco, e no YouTube, Psicólogo Jeová. Um grande abraço e até a próxima.